Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula O Poder dos Contratos Estratégicos. Eu estava muito ansiosa para essa aula porque eu vi que várias pessoas novas se inscreveram, então sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos, eu quero me apresentar e contar um pouco da minha história como profissional. Então, caso você ainda não me conheça, o meu nome é Beatriz Muminhaque, eu sou advogada e especialista em contratos e criadora da formação em contratos de prestação de serviços, que é um curso que já tem quase uma centena de alunos e que no início se chamava Método PJ Sem Riscos, mas que foi ficando tão completo, nós reestruturamos de uma forma tão incrível que virou aí realmente uma formação. Então esse é um programa que nasceu da minha própria trajetória na advocacia e de uma vontade profunda de transformar a forma como nós, principalmente nós mulheres advogadas, lidamos com os contratos e como atuamos na advocacia consultiva. Então, nesses últimos anos, eu tive o privilégio de ajudar centenas de empreendedores a se profissionalizarem por meio de contratos e, para ser sincera, o motivo que me fez atuar nessa área vai muito além da parte técnica. É, na verdade, um motivo bem pessoal. Desde pequena, eu cresci vendo o esforço do meu pai, que sempre foi empreendedor. Então, eu via de perto ali as noites sem dormir, as negociações difíceis e, principalmente, os prejuízos que vinham por causa da falta de acordos que fossem claros e bem estruturados. Então, meu pai sempre confiou muito só na palavra das pessoas. E como acontece com tantos empresários, ele acabou sendo passado para trás algumas vezes. Então, perdeu dinheiro, perdeu oportunidades e com isso perdeu aí um pouco da confiança nas próprias parcerias. E aquilo me marcou profundamente, me fez entender lá atrás que os contratos, essa formalização, não é só ali uma burocracia do negócio, não é só mais uma preocupação que o empresário tem que ter. Eles são realmente os instrumentos que protegem as histórias, os sonhos, muitas vezes as famílias e as reputações. Só que na época eu fui crescendo, fui vendo tudo isso e quando eu me formei eu fui trabalhar no início da minha carreira com criminal empresarial. E assim, eu até confesso que eu gostava um pouco da área, mas sinceramente, gente, eu não me via o resto da minha vida naquela rotina. Era legal sim, né, ter aquela rotina de audiência, prazo, despacho com o juiz e faz petição e corre na delegacia e não dorme de noite pensando no caso do cliente. Mas assim, era legal para Beatriz jovem que acabou de se formar. Eu ficava pensando, isso daqui vai ser legal para Beatriz de daqui 10, 15 anos? Para Beatriz que quer ter uma vida saudável, construir uma família, participar da criação dos filhos, viajar com essa família? Não vai, né? Então eu pensei, cara, eu não posso esperar 10 anos para tomar uma atitude, eu tenho que mudar agora que é a hora. Comecei a fazer uma autoanálise do que eu gostava, do que eu não gostava, de como eu me via, né, daqui uns anos, dos meus sonhos, objetivos profissionais, qual seria a rotina perfeita de tudo mesmo. Até que eu comecei a estudar novamente sobre a área de contratos e do direito consultivo. Fui pesquisando, estudando e falei, quer saber? Eu nunca mais quero fazer uma audiência na minha vida. Chega! Eu quero trabalhar, quero conversar com esses clientes, né, com os meus clientes, em um momento feliz da vida deles. E não só quando tudo tá ali dando errado, porque essa rotina aqui tá me adoecendo. O consultivo salvou a minha vida e a minha carreira. Por isso que eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Porque é exatamente isso que eu quero para você também. Eu quero que você comece a enxergar o direito consultivo e a área de contratos como ferramentas de construção de autoridade, de liberdade, de uma receita previsível. Hoje eu quero te mostrar que os contratos, quando são feitos e pensados de maneira estratégica, eles são a base de uma advocacia moderna, de uma advocacia que não fica sobrevivendo de prazos, que não fica esperando as coisas darem errado para aí sim o advogado entrar na jogada, mas sim uma advocacia que lida com negócios inteligentes. Eu quero que você guarde essa frase. Advogar com liberdade, previsibilidade, valorização não é sorte, é método. É exatamente esse método que vamos falar aqui. Você vai aprender como os contratos estratégicos podem se tornar a base de uma advocacia mais respeitada e lucrativa. E eu não quero aqui te prometer um atalho, um passe de mágica ou dinheiro fácil, porque eu não acredito nisso. O que eu acredito é em trabalho duro, mão na massa, tudo muito bem feito, mas com uma estratégia, com um método. Porque por mais que não seja fácil, existem sim determinados caminhos validados para você percorrer. Então o que eu vou te entregar aqui é exatamente isso. Um método validado que transforma esse seu conhecimento jurídico em um negócio.
O verdadeiro vilão, gente, não é a advocacia. O vilão é esse modelo tradicional que foi empurrado para você como se fosse o único caminho ali. Então, esse é o modelo que te ensina a viver de prazos, atender a qualquer cliente por qualquer valor, a medir o valor do seu trabalho pelo número de horas que trabalha, não pelo impacto que gera, que te ensina que sucesso na advocacia é você estar ali sempre ocupada, correndo de um lado para o outro, quando na verdade isso só significa que você está presa a uma rotina que suga a sua energia, que rouba a sua liberdade e que no final do mês ainda te deixa com pouco dinheiro. É um modelo desenhado para você só sobreviver, não para você prosperar. Mas sabe o que é mais forte do que esse vilão? É quando você enxerga que existe outro caminho. Um caminho em que você escolhe os seus clientes, define as suas condições de trabalho e constrói uma advocacia que trabalha a seu favor e não contra você. Aí você pode estar pensando, tá bom, Bia, eu entendi que é uma área sensacional e blá blá blá, mas por que atuar exatamente com contratos? E por que começar atingindo aí, nichando o meu público para prestadores de serviços? Primeiro, vamos olhar para o óbvio. Prestador de serviços é todo profissional que entrega um serviço. Então, advogado é prestador de serviços, dentistas, nutricionistas, médicos, engenheiros, arquitetos, desenvolvedores de software, social medias, empresas que prestam consultoria financeira e por aí vai. É serviço? Então precisa de um contrato de prestação de serviços. Vocês têm noção que existem pesquisas que mostram que mais de 70% dessas empresas prestadoras de serviços têm lacunas contratuais absurdamente críticas que podem acabar com esse negócio? Isso significa que elas estão expostas, que estão vulneráveis, mas que ao mesmo tempo estão dispostas a pagar para quem entrega soluções estratégicas. E sabe quantas empresas prestadoras de serviços existem no Brasil? 15 milhões. 15 milhões de empresas que representam 15 milhões de oportunidades. Então é um oceano azul, é um mercado que tem baixa recorrência, porque poucas advogadas dominam aí a estruturação de contratos de prestação de serviços. Ah, mas é um contrato fácil de elaborar. É exatamente por esse tipo de pensamento que tem um monte de advogado generalista que faz burrada, e desculpa o termo, tá? Mas que ferra com a vida do cliente. É sim um contrato comum, mas longe de ser simples, e até o simples exige técnica. Então, continuando, né? É um mercado que tem baixa recorrência, alta margem por ser um serviço de alto valor agregado, potencial de recorrência, já que essa relação com o cliente pode se transformar em uma consultoria contínua, e clientes que valorizam a sua estratégia e não só a execução. Então, os contratos resolvem de forma direta a maioria, né, dos problemas que os empresários enfrentam hoje. É a insegurança, a falta de clareza nas relações comerciais. Empreendedor nenhum quer dor de cabeça, né, no seu dia a dia. Ninguém quer ficar discutindo com o cliente, brigar com o fornecedor ou ficar ali no prejuízo por algo que poderia ter sido evitado, né, com um contrato aí bem escrito. Então, quando você entrega um contrato bem feito, você está vendendo previsibilidade. Você está dizendo, ei, com esse documento aqui, você vai dormir tranquilo. E olha, não tem nada mais valioso para quem empreende do que tranquilidade de saber que está protegido. Agora, por que estamos falando aqui sobre contratos estratégicos? Qual a diferença? Aqui nós não vamos só tratar sobre o direito, porque apesar de ser essencial, isso é um mínimo. O mercado está cheio de advogados que sabem só sobre o direito, mas poucos sabem usar o direito como uma ferramenta inteligente, que gera aí um valor real para o cliente. Então, estratégia é entender que o contrato não é só um conjunto de cláusulas, ele é mais que um recurso, né? Ele pode organizar o negócio, reduzir riscos, aumentar lucros e proteger o patrimônio do seu cliente. Então, nessa aula, eu não estou aqui apenas para te ensinar mais uma técnica jurídica. Eu estou aqui para te mostrar uma forma diferente de viver a advocacia. Eu vou te entregar os 3 pilares que me tiraram desse modelo cansativo, imprevisível e desvalorizado e me colocaram em um negócio estruturado, previsível e lucrativo. Um passo a passo real, testado na prática e que qualquer advogada determinada pode aplicar. Você não vai sair dessa aula com um monte de promessas vazias. Você vai sair com a clareza de visão e com os elementos estratégicos que transformam o escritório comum em uma advocacia respeitada, valorizada e principalmente bem paga. Então, mesmo que você não compre nada no final, eu quero que você saia com a sensação de que algo acendeu em você, que existe um caminho possível entre essa exaustão e a liberdade. Porque é isso que um advogado precisa construir, algo maior, com visão, método e coragem para dar o primeiro passo. Então, quando eu comecei a trabalhar com contratos de prestação de serviços, uma coisa me incomodava profundamente.
Parecia que ninguém levava esses contratos a sério. Os profissionais olhavam como se fosse um contrato ali muito básico, muito simples, como se não tivessem grandes riscos ou pior ainda, como se fossem todos iguais. Era comum a gente ver advogados copiando e colando modelos da internet, mudando só o nome da empresa e achando que isso era suficiente. E eu mesma, no começo, confesso que eu também não tinha a dimensão do quanto esses contratos poderiam ser estratégicos. Até que aos pouquinhos ali, eu comecei a perceber uma coisa: os contratos de prestação de serviços estavam no centro de quase todos os problemas dos meus clientes. O cliente desse cliente sumiu depois da entrega, contrato mal feito. Esse cliente entendeu que errado ali o que estava incluso, um contrato mal delimitado. Faltou cláusulas de responsabilidade, cláusulas de cancelamento, penalidades, tudo isso voltava para o mesmo lugar. Um contrato que foi feito sem conhecer o negócio. E foi aí que eu percebi que não dava mais para atuar sem estratégia, sem personalizar totalmente esse tipo de contrato. Eu comecei a atender esses clientes de outra forma. Antes de abrir o Word ali e começar a escrever qualquer cláusula, eu mergulhava no negócio do cliente, fazia perguntas, entendia os processos internos, os fluxos de receita, o tipo de público, os riscos, os gargalos, os maiores medos daquele empreendedor. Então, se era uma psicóloga, eu queria entender como funcionavam os atendimentos. Se ela tinha política de cancelamento, se tinha supervisão, se era afiliada ao conselho, se era um arquiteto. Eu queria entender como eram as entregas, se o cliente tinha acesso aos arquivos abertos, como funcionava o processo criativo, se ele já teve qualquer problema com a execução. Cada caso era um mundo. Então, só depois de entender esse universo, eu começava a pensar juridicamente. Era só aí que o contrato nascia, e ele nascia estrategicamente. Esse processo foi se repetindo e eu fui estruturando, organizando, refinando, até que ele se tornou um método. E esse método é baseado em uma premissa simples: a gente não começa pelo contrato, a gente começa pelo negócio. E só depois de entender tudo, o modelo de atuação, a legislação aplicável, se a profissão era regulamentada, normas do conselho, jurisprudência, riscos contratuais e até a comunicação com o cliente final, é que a gente começa a escrever. A gente só passa a elaborar os contratos que protegem, organizam e profissionalizam depois de tudo isso. Contratos que transformam esses negócios, mesmo que sejam aí negócios de microempreendedores que começaram agora. Esse método é o que me levou para um lugar de autoridade nessa área, que me permitiu realmente cobrar o que o meu trabalho vale, que me permitiu ver os clientes recomendando o meu trabalho e voltando depois de alguns meses me agradecendo, porque finalmente conseguiram ter paz nas relações comerciais. E é esse mesmo método que eu quero te ensinar, um passo a passo para que advogadas que também querem sair do Ctrl+C, Ctrl+V e entrar aí numa advocacia consultiva estruturada. E quais são os pilares que você, advogado e advogada, precisa saber? Precisa ter muito bem estruturado para atuar nessa área. Primeiro, visão estratégica. Segundo, posicionamento. E terceiro, algo que eu chamo de blindagem 360. Vamos começar com o primeiro pilar, que é a visão estratégica. O que é isso, né? Retomando um pouco sobre o que eu acabei de falar. Quando a gente atua com contratos, principalmente contratos empresariais, o termo certo para usar nesse momento, né, que a gente está pensando no negócio do nosso cliente é justamente esse: estratégia. E o que é essa visão estratégica? Na prática, ela funciona da seguinte maneira: não é apenas o cliente chegar ali para você falando eu quero um contrato X e você falar ok, vamos fazer esse contrato que você quer. Não. É realmente você analisar o negócio daquele cliente, entender quais são as lacunas, os problemas que ele tem, como funciona a rotina dele, para então você entregar a melhor solução. Que no caso aí dos prestadores de serviços, vai ser primeiramente o contrato de prestação de serviços, mas também existem outros produtos que é possível você oferecer para esse cliente. Quando você desenvolve essa visão, você começa a entender profundamente o negócio do seu cliente, identificar os riscos, antecipar os problemas e transformar o contrato em uma ferramenta não só de proteção, mas de previsibilidade e de crescimento, né, para aquele negócio. Quando você enxerga esses pontos com clareza, você não está entregando só um contrato, só um documento, você entrega
tranquilidade. E eu tô falando tudo isso porque você, advogado e advogada, precisa internalizar essas informações. Isso precisa estar gravado na sua mente para que você possa passar isso para o seu cliente, seja em uma reunião, em uma conversa, em um story, em um post no Instagram e por aí vai. E o que você precisa fazer na prática para aplicar essa visão estratégica? Primeiro, você precisa diagnosticar o risco invisível. Gente, todo empresário sabe ali o que ele vende, mas poucos sabem onde está o risco do negócio. E o seu papel como um advogado estratégico é enxergar o que ele não vê. Por exemplo, imagine que um arquiteto fecha um projeto de 50 mil reais e usa um contrato baixado ali da internet mesmo. O risco não está no projeto em si, mas está, por exemplo, na propriedade intelectual, na limitação de responsabilidade, né, na criação ali desse projeto. É algo que para nós advogados parece bobo, mas os profissionais autônomos não sabem que isso é importante e não sabem que isso pode dar um super problema se ele não se atentar. Então entende que você não está ali vendendo só o contrato, você está protegendo os 50 mil reais do negócio dele. Eu já tive um caso, por exemplo, de uma arquiteta que me procurou depois de ter exatamente um problema desse. Então a cliente fechou com ela, estava pagando ali parcelado, ela tinha entregado quase todo o projeto e a pessoa pediu para rescindir. Ficou com o projeto, uma parte, né? Entregou para outro profissional finalizar e para um empreiteiro seguir com a obra. E a propriedade intelectual, o projeto era dela. E os direitos autorais eram dela. E o valor que a cliente deixou de pagar pela ideia que já estava praticamente pronta. Mas ela não tinha um contrato, muito menos um distrato para fazer o seu direito valer. Então entende que, como advogado, você é fundamental nessa conscientização de que você não vende só um documento, você entrega a solução. O remédio para as dores de cabeça desse profissional, você é ali literalmente um médico que receita o medicamento para a dor de cabeça do seu cliente. Ou seja, você como advogado entrega a solução dos problemas do negócio do seu cliente. Segundo ponto, sobre como desenvolver essa visão estratégica. Fale a língua do seu cliente. Gente, o cliente não entende de cláusula XYZ, ele não quer nem saber disso, ele quer saber se você vai resolver o problema dele ou não. Então parem de, por exemplo, ali na proposta, ficar colocando um monte de termo jurídico. O empresário não está nem aí para isso. Ele quer previsibilidade de caixa, ele quer uma proteção patrimonial do que ele está construindo, ele quer tranquilidade para tocar ali o negócio dele, em vez de ter que ficar parando para resolver problemas que poderiam ter sido evitados se ele tivesse tudo formalizado. Então imagina que você está fechando com um personal e que ele quer um contrato de prestação de serviços para formalizar os atendimentos dele. Aí você prepara uma proposta de honorários, né, e escreve, sei lá, né, para apresentar ali na reunião inicial. Cláusulas sobre limitação de responsabilidade, obrigação de e-mail, efeitos do inadimplemento. Gente, o personal vai olhar para isso e vai falar, meu Deus, o que essa advogada está falando? Agora imagina se você explicar, tipo assim, eu vou te entregar a solução que vai te proteger daqueles alunos que faltam sem te avisar, dos atrasos no pagamento, e que vai garantir que se alguém quiser cancelar no meio do mês, você ainda receba pelo tempo que você já utilizou naquele mês. Ou então, outro exemplo, imagina agora que você está atendendo uma social media, que cuida das redes sociais de vários clientes e vive reclamando de uma coisa: retrabalho. Toda hora o cliente pede alteração de última hora, não aprova o post no prazo, muda o briefing depois que já está tudo pronto. Aí você prepara a proposta assim: previsão de escopo contratual, cláusulas de responsabilização por alterações, definições das obrigações recíprocas quanto à comunicação e cronograma. Gente, a social media vai olhar para isso e vai pensar, moça, eu só quero parar de ter dor de cabeça com um cliente que muda tudo em cima da hora. Agora, se você apresentar algo do tipo, olha, a gente vai deixar claro o que está incluso no seu serviço. Quantas alterações você aceita por post? Qual o prazo que o cliente tem para aprovar? E o que vai acontecer se ele atrasar ou então quiser algo fora do combinado? Assim, você vai focar no que sabe fazer e parar de perder tempo e dinheiro com esses retrabalhos.
Percebe a diferença? O cliente entende o que você está falando, ele se sente protegido, ele vê valor no que você está oferecendo, porque você não está falando como advogada para outro advogado, você está falando a solução para a dor dele. Então esse é o segredo, traduzir o juridiquês em benefícios reais. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, olha esse áudio, que eu recebi de uma cliente. Ela tem um hotelzinho para animais, para pets, e sempre que o contrato salva ela de algum probleminha, ela me manda mensagem. Então, escuta aqui. Oi, Bia, tudo bem? Só passando aqui para te agradecer mesmo. Hoje a gente teve mais uma situação que a gente viu a importância de realmente ter um contrato estruturado, com todas as cláusulas claras, e o fato de ter um contrato em si, né, com cláusulas para o nosso negócio, onde as pessoas questionam e a gente pode ter esse amparo mesmo, esse respaldo do contrato, porque às vezes as pessoas não leram, mas aí o problema é delas, né? Só agradecer mesmo o seu trabalho, viu? E por ter feito ele pra gente tão bem. Então vocês percebem que às vezes a gente, né, como advogado, perde tempo naquele juridiquês e o cliente não quer isso, ele quer isso aqui. Ele quer essa tranquilidade, sabe? De que o negócio dele tá protegido, de que se tiver qualquer probleminha, tá resolvido. Tá ali, sabe? Essa questão da previsibilidade, da tranquilidade. E por fim, outro ponto importante da visão estratégica é analisar o modelo de negócio do cliente. E talvez você esteja se perguntando, mas o que exatamente é esse tal de modelo de negócio? Gente, modelo de negócio é basicamente a forma como o cliente estrutura e opera o serviço dele para gerar valor e receita. É como ele atende, como ele cobra, como ele entrega o serviço, como ele se relaciona com os clientes dele e quais são as ferramentas que ele usa, né? Quais os fluxos de entrada e saída, os parceiros envolvidos, os gargalos, as oportunidades, ou seja, é literalmente a espinha dorsal do negócio. E se você quer elaborar um contrato estratégico, você precisa entender essa estrutura antes de pensar nas cláusulas. Então, o que você precisa analisar ali na prática? Como esse cliente ganha dinheiro? Ele cobra por hora, por pacote? Ele tem recorrência mensal? Quem são os clientes dele? Pessoas físicas, pessoas jurídicas? Tem contratos longos ou então trabalha ali com atendimentos pontuais? Quais dores ele enfrenta no dia a dia? É a inadimplência, retrabalho, desorganização, clientes que são até um pouco abusivos? Como é feita a entrega do serviço? Tem etapa, aprovação, prazo, a entrega digital, presencial? Tem política de cancelamento, remarcação, atrasos? Quais plataformas ele usa? WhatsApp, Trello, Notion, Canva? A profissão dele tem regulamentação específica? Existe alguma norma de conselho, código de ética? Tudo isso importa, porque o contrato vai precisar conversar com essa realidade. Por exemplo, se ele é um profissional que atende por horário agendado, você vai precisar prever cláusulas específicas para no-show, atrasos, cancelamentos. Se ele entrega arquivos digitais, você precisa falar de propriedade intelectual, de limites de uso, de confidencialidade. Se ele vende pacotes mensais, é preciso tratar de renovação, fidelidade, aviso prévio. Cada detalhe do modelo de negócio influencia diretamente no conteúdo e na estrutura do contrato. E é exatamente por isso que não existe contrato estratégico feito com modelo pronto. Pode existir aí 1000 fotógrafos, 1000 nutricionistas, 1000 arquitetos, mas nenhum tem o mesmo jeito de atender, de cobrar, de se comunicar, de lidar com os desafios do dia a dia igual ao outro. Cada negócio é único e o contrato também precisa ser. Inclusive, na formação em contratos de prestação de serviços, tem um módulo inteiro só falando sobre negociação e atendimento a esse cliente, para você não deixar de fazer essas perguntas essenciais e não se perder ali no momento de entender o negócio desse seu cliente. Então perceba que quando você entende profundamente esse negócio, né, o negócio, a empresa do seu cliente, você enxerga os riscos e fala a linguagem certa. Você acaba deixando de ser só mais uma advogada que fica ali oferecendo um contrato e passa a ser uma profissional estratégica que resolve problemas reais. Entender o negócio do cliente, desenvolver essa visão estratégica é só o começo. Para que as pessoas te procurem, confiem em você e paguem pelo que você oferece, você precisa aprender a se posicionar. Por isso que o nosso segundo pilar é justamente o posicionamento. Gente, entendam que hoje os clientes estão muito conscientes, eles têm acesso às redes sociais, então a todo momento eles estão pesquisando sobre o que eles precisam. E eles não estão mais querendo pagar para quem é generalista, para quem faz um pouquinho de tudo.
Eles pagam mais por quem resolve o problema certo da forma certa. Se você ainda fica tentando agradar todo mundo, fazer um pouquinho de tudo, provavelmente deve estar sendo mal pago para isso. Agora, quando você se posiciona como especialista, você atrai os clientes certos, clientes que confiam no seu trabalho, que respeitam o seu tempo e que pagam o que você vale. É isso que faz o seu nome se tornar referência naquela área específica. É muito importante eu incluir esse tópico sobre posicionamento nesses 3 pilares, porque o mercado está mudando muito rápido. E quem se posicionar agora, quem estudar, aplicar e mostrar resultado hoje é quem vai colher os frutos amanhã. Então você precisa começar com o que você tem agora e ir construindo ali um passo de cada vez a advocacia que você quer viver. E o que você precisa fazer na prática para construir esse posicionamento? Eu estruturei esse pilar de uma forma bem completa, então a gente vai falar sobre posicionamento nas redes sociais, prospecção, como criar rapport com o cliente, como se posicionar ali em uma reunião e, por fim, vamos falar também sobre precificação. Então, primeiro, você precisa aprender a criar conteúdo que vende. Gente, eu sei que muitas pessoas ainda não produzem conteúdo nas redes sociais, mas é lá que esses profissionais prestadores de serviços estão. Hoje em dia, mesmo tendo consolidado o meu posicionamento nessa área, as redes sociais ainda são a minha principal forma de captar clientes. Não tem como fugir. Hoje as redes sociais são o seu novo cartão de visitas. Só que para isso, o seu conteúdo precisa ser interessante. Então isso significa que você precisa postar o que vai atrair o seu cliente. Advogado tem muita mania de produzir conteúdo para outros advogados. Então, se você faz isso, para agora. O seu cliente não quer saber, 3 dicas para estruturar uma cláusula rescisória. Ele quer saber algo do tipo, faça isso aqui se o seu cliente quiser encerrar o contrato antes da hora. Percebem a diferença? O seu conteúdo, a sua comunicação não deve ser só sobre a parte da lei, mas sobre a dor do seu cliente. Então, antes de falar sobre cláusulas, mostre o que acontece quando ele não tem um contrato estratégico. O cliente precisa sentir que você entende o negócio dele, das dores dele, do problema real ali do negócio. De lei e cláusula é óbvio que você entende, afinal você é um advogado, então isso é o mínimo. Mas e sobre as dores específicas de cada prestador de serviços? Se você conseguir mostrar isso, a conexão que o cliente vai ter ali com você é imediata. Então sempre que ele tiver um probleminha e precisar resolver, adivinha quem que vai vir na cabeça dele? Exatamente, você. Você que falou a língua dele ali no seu post, no seu story, e não o doutor Chatonildo falando dos requisitos do artigo blá blá blá. O seu cliente não quer ali uma aula de direito, ele quer a solução, ele quer clareza, ele quer proteção, ele quer alguém que o ajude a resolver os problemas do negócio dele. Então comece olhando para quem você quer atender. Você quer atender fotógrafas, terapeutas, prestadores de serviços da área da saúde, profissionais do digital? Então pense e comece a listar, liste mesmo, abra o Word ou um caderno e vai escrevendo. Quais são os problemas mais comuns que essas pessoas enfrentam? Quais dores elas têm por não ter um contrato estratégico? Quais situações elas têm que lidar e que acabam tirando ali o sossego do dia a dia? Agora pega esses problemas e transforma em conteúdo. Não precisa ali de post bonito, de câmera profissional, de legenda perfeita, precisa só ser útil, direto, precisa ser autêntico. Uma coisa simples que eu gosto de fazer e que ajuda muito a criar esse conteúdo específico e que conecta com o público é você abrir o ChatGPT e perguntar para ele, quais as dores que os arquitetos mais te relatam? Ou quais são os principais problemas que dentistas têm no dia a dia? Ou ainda, quais as coisas que os profissionais do marketing mais te perguntam por aqui? E a partir disso, você vai conseguir ter um monte de ideia. Pede para o chat te listar coisa de 15, 20, 30 problemas ou perguntas desses profissionais e assim você consegue e tendo várias ideias de conteúdos que vão conectar com esses profissionais. E aí entra a questão da prospecção, especialmente para quem está começando, tá? Então, depois de listar esses profissionais, entender os problemas que eles enfrentam e produzir esses conteúdos, comece a pesquisar esses perfis no Instagram,
Comece a seguir, curtir o conteúdo, responder os stories com comentários sinceros, mostrando ali um interesse real nessa pessoa. Assim, se ele entrar no seu perfil e te seguir de volta, você vai ver que você entende do dia a dia, das dores dessa pessoa e que você tem a solução. Vá construindo uma conexão de verdade. Não precisa vender nada nesses primeiros pequenos contatos. A ideia é você abrir uma porta, mostrar que você entende do problema e que você tem a solução. E falando em prospecção, outro ponto que além de te ajudar a prospectar, reforça o seu posicionamento, esteja onde o seu cliente está. Isso já é para além das redes sociais. Se você quer atender profissionais da área da odontologia, por exemplo, você precisa começar a circular nesses ambientes, participar de eventos da área, congressos, feiras, workshops. E não é para ficar ali distribuindo um cartão que nem doido, tá? Mas para você se conectar de verdade com essas pessoas. Networking de verdade não é você chegar empurrando o serviço. É sobre ser interessante antes de parecer interesseira. É você chegar num ambiente, puxar uma conversa genuína, ouvir, mostrar interesse pelo negócio, pelos problemas do outro. É ali naquela conversa casual sobre como anda o mercado, os desafios do consultório, que você planta a semente da sua autoridade. E mais pra frente, quando aquela pessoa pensar em contratar alguém para resolver um problema jurídico, adivinha quem que ela vai lembrar? De quem foi gentil, de quem ouviu, de quem ajudou, fez uma observação estratégica sem querer vender nada. Networking, para ser bom, ele tem que ter qualidade de conexão construída ali. Você precisa deixar uma expressão boa, mostrar que entende daquele universo, que você fala a língua do cliente e, mais do que isso, que você se importa com a dor dele. Outro ponto ainda sobre a questão do seu posicionamento. Você precisa dominar as reuniões que faz com o cliente. Então, primeiro, escute sobre o negócio, faça as perguntas, mas deixe o cliente falar, crie rapport com ele. Vocês sabem o que é rapport? É você criar uma relação com o cliente, mostrar empatia e ter uma escuta ativa. Fez as perguntas certas e escutou tudo. Ótimo, agora é sua hora de brilhar, minha filha. Agora você vai apresentar os riscos, demonstrar sim empatia, mas também mostrar o que ele pode perder de não ter o negócio dele bem estruturado e profissionalizado. E por fim, você vai vender a solução. Aí sim, só no final da conversa que você vai ali explicar que o contrato é a ferramenta que vai fazer ele evitar esses riscos e ter mais tempo para fazer o que ele faz de melhor na profissão dele. Então, entenderam bem esse ponto? Manda aqui nos comentários do nosso vídeo se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando. E por fim, um ponto que vocês me perguntam demais, eu não poderia deixar de trazer aqui ainda na questão do posicionamento. Precificação. Bia, mas precificação tem relação com posicionamento? É óbvio que tem. Se você cobra barato, você está se posicionando como? Onde você está jogando seu valor? Pois é. Gente, aqui. Pense que você não está entregando ali só um documento e suas horas de trabalho. Você está entregando a solução dos problemas do negócio dessa pessoa. É um manual da relação que o seu cliente vai ter com o cliente dele. É um documento que ele vai usar durante toda a atuação. Ele investe nesse documento uma única vez na vida e depois ele vai ter uma proteção ali para sempre. Inclusive, esse é um ótimo argumento de vendas. Então, para de ficar cobrando 3 dígitos para fazer um contrato, pelo amor de Deus, vocês são advogados ou advogadas. É no mínimo 4 dígitos, gente, ou seja, né, no mínimo R$1.000 que você vai cobrar para fazer um contrato desse. E eu tô falando aqui do mínimo, porque o valor vai subindo conforme você vai se especializando, vai consolidando o seu posicionamento, vai estruturando o seu negócio. Então, R$1.000 é para começar. Ah, mas eu não tenho cliente ainda, será que tem gente que paga? Tem gente que não paga também, mas se você conseguir construir aí o seu posicionamento, mostrar o valor do seu trabalho para o cliente ali no processo de vendas, ele vai fechar com você. Outros pontos, né, para considerar aí na precificação. O valor que você gasta por mês para o seu escritório funcionar, quantas horas aquele cliente vai te demandar ali entre reuniões, atendimento pelo WhatsApp e a efetiva elaboração do documento. E muito importante, qual o valor da sua hora? Vocês sabem calcular o valor da hora de vocês? Então vamos lá, vai anotando aí que é bastante coisa. Primeiro, defina quanto você quer ganhar por mês. Mas de verdade, tá? Sem medo de sonhar, de ser feliz. Vamos manter aí um pouquinho o pé no chão, mas pensa no estilo de vida que você quer ter, nos seus investimentos, na sua reserva de emergência, nas suas metas. Vamos supor que você quer ter de lucro líquido R$20.000 por mês.
Agora o segundo passo. Some todos os seus custos fixos. E aqui eu estou falando de tudo que você gasta para advogar. A sua OAB, contador, internet, curso, marketing, software, assinatura digital, tudo. Vamos supor que os seus custos fixos sejam em torno de 3 mil por mês. Então a gente soma 20 mil, que é o que você quer de lucro, mais 3 mil, que são os seus gastos. Já temos aí 23 mil. Esse é o faturamento mínimo mensal para você viver bem e manter o seu negócio funcionando. Agora, terceiro, calcule quantas horas você tem disponíveis por mês. Aqui é importante ser realista, tá? Quantas horas produtivas você tem por dia e que você realmente se dedica ali a colocar a mão na massa para fazer o seu negócio rodar. Então, 6, 8, 10, 12 horas. Então, vamos supor que você tem, em média, 8 horas produtivas por dia útil. São 20 dias úteis no mês, ou seja, 8 vezes 20, que é igual a 120 horas mensais de trabalho efetivo, de hora produtiva. Agora vem o cálculo final. 23 mil dividido por 120 horas, que dá aproximadamente R$ 192. Esse é o valor da sua hora. Aí você vai ver quanto tempo você demora para atender, elaborar o contrato e entregar para esse cliente. Hoje em dia, aqui no escritório, nós demoramos, em média, de 6 a 8 horas nesse processo todo, desde atender o cliente para apresentar a proposta, até enviar o contrato para assinatura, elaborar o documento, entregar o documento, fazer ajuste, revisão, enfim. Então vamos lá, 8 horas vezes 192, que dá mais ou menos R$ 1.530. Então esse valor, aproximadamente R$ 1.500, esse é o mínimo que você vai cobrar para fazer esse tipo de contrato. Ah, mas é muito, ninguém vai pagar isso, meu bem. Vai, lógico que vai. Se não estão pagando, você ainda não está sabendo vender, não está sabendo mostrar ali para o cliente o valor do seu negócio. Provavelmente está cometendo aqueles erros de posicionamento, né? Aí a gente volta nessa questão que você já aprendeu e vai melhorar. Você precisa ancorar esse valor, mostrar para o cliente tudo que você está entregando de solução para ele, para não ficar conhecido como um profissional que cobra barato. Porque vai por mim, é melhor ter poucos clientes que pagam o valor justo pelo seu trabalho do que muitos clientes que pagam pouco. Então você aprendendo a se posicionar, você sai dessa briga por preço e entra no jogo da autoridade. Então até aqui você já entendeu os 2 primeiros passos, os primeiros pilares que vão mudar completamente a forma como você advoga. No primeiro pilar você aprendeu a enxergar o negócio do cliente com a visão estratégica, a identificar riscos e transformar os contratos em soluções de valor de verdade. No segundo pilar, você entendeu como se posicionar com clareza e autoridade, atraindo os clientes certos e cobrando de forma justa pelo seu trabalho. E agora vem a parte que consolida tudo isso, a entrega. Porque não adianta ter visão e posicionamento se na hora da entrega o seu contrato é igual ao de todo mundo, é só mais um modelo padrão ali. A entrega é o que sustenta a sua autoridade. É aqui que você fideliza o cliente e transforma um contrato pontual em um relacionamento de longo prazo. Então, o nosso terceiro pilar é a blindagem 360. Esse é o nome que eu dou para uma abordagem completa, preventiva e inteligente na elaboração dos contratos. É quando você para de enxergar o contrato só como um modelo padrão e começa a tratar ele como se fosse realmente um manual de instruções do negócio do seu cliente, feito ali sob medida para proteger a empresa ou então esse empreendedor. E para isso, existem alguns pontos que o advogado consultivo precisa observar com atenção máxima. Primeiro, e até retomando o que já falamos, mas agora é referente à elaboração do documento mesmo. Foque na realidade do seu cliente. Então, antes de começar a redigir a cláusula, você precisa entender o dia a dia do negócio do seu cliente. Lembra das perguntas que a gente tem que fazer na reunião? Qual que é o serviço que ele presta? Quem são exatamente os clientes dele? Como que ele cobra? Se tem risco de inadimplência, se tem risco de retrabalho, porque se você não entende o cenário, o contrato vira ali uma peça genérica e perde totalmente o poder de proteção. Segundo ponto, gente, definir um escopo claro e bem delimitado. Essa daqui é, sem exagero, uma das maiores causas de conflito dos contratos de prestação de serviço. Sabe aquela frase que arrepia qualquer prestador? Ah, mas eu achei que isso daqui estava incluso. Pois é. Quando o escopo não está bem definido, o que era para ser ali um serviço simples, às vezes algo pontual, pode virar um poço sem fundo de demanda extra, de trabalho, de desgaste, de prejuízo. Vou falar de um exemplo prático. Imagine uma fotógrafa que fecha um ensaio de 15 fotos com edição profissional. Ela envia o contrato com uma cláusula vaga, tipo assim:
O presente contrato tem como objeto a realização de um ensaio fotográfico. Pronto, ferrou. Isso daí é uma cláusula ruim que vai dar dor de cabeça. Por quê? Porque não diz nada. Quantas fotos vão ser entregues como? Em que formato? Com ou sem edição? Tem maquiagem inclusa? Você vai ajudar ali na questão da roupa? Em estúdio, ao ar livre? Vai ser entregue em pendrive? Link na nuvem? Em quanto tempo? Tudo isso fica subtendido e cada uma das partes vai entender de um jeito. Agora, vamos pensar aí como ficaria uma cláusula boa, bem estruturada, né? Por exemplo, o presente contrato tem por objeto a realização de um ensaio fotográfico individual, com duração de até 1h30 em ambiente externo a ser combinado entre as partes. Serão entregues 15 fotografias digitais, previamente selecionadas pela contratante, com tratamento e edição profissional em formato PNG, por meio de link de acesso na nuvem, no prazo de até 30 dias úteis após a sessão. Então percebe a diferença? Eu fui construindo aqui bem rapidamente. É claro, o objetivo não deixa margem para interpretação. O cliente já sabe o que vai receber, quando vai receber, como vai receber e mais, sabe o que ele não vai receber. Se ele quiser mais fotos, por exemplo, vai ser um serviço adicional, que você também vai prever ali no contrato, provavelmente um parágrafo, né? Com um valor já pré-definido. Isso vale para qualquer área. Um social media, por exemplo, vai precisar detalhar no contrato quantos posts por semana, vai editar reels, stories, interagir com seguidores, criar artes do zero, usar templates, vai ter anúncio, vai responder DM. Mesma coisa também um arquiteto. Quantos ambientes vai produzir? O projeto é em 2D, 3D, inclui acompanhamento da obra, vai indicar fornecedores, qual que é a responsabilidade dele? Um nutricionista, o contrato inclui consulta de retorno, plano alimentar mensal, suporte por WhatsApp. Então, um contrato não é lugar de ser vago, é o lugar de organizar expectativas. E quanto mais você domina o modelo de negócio do seu cliente, mais fácil é prever esses pontos e deixar tudo muito claro. Agora uma dica de ouro, use linguagem simples e objetiva. Você não precisa e nem deve escrever como se estivesse fazendo tipo uma petição ali. Use frases diretas, bem estruturadas, evite o juridiquês. Lembra que o cliente do seu cliente é leigo e é ele que vai ler aquilo, então ele precisa entender exatamente o que ele está contratando. Terceiro ponto da blindagem, definir as obrigações recíprocas e as responsabilidades. Esse é um dos pilares, mais importantes aí desse ponto, porque é o que garante o equilíbrio na relação contratual. Afinal, contrato não é só para proteger uma das partes, é para organizar a atuação de ambos os lados. E quanto mais claro isso estiver definido, menos espaço tem para mal-entendidos, cobrança indevida. Então, o que você precisa prever aqui? Primeiro, as obrigações do cliente, do seu cliente. Sim, ele também tem obrigações nesse contrato. Muitos advogados acabam se preocupando ali apenas em descrever as responsabilidades do prestador de serviços, mas se esquecem de delimitar o que o contratante precisa fazer, entregar ou então cumprir. E é por isso que você tem que tomar muito cuidado se não vir um problemão. Pegando um exemplo aí do social media, se o cliente não aprova os posts no prazo combinado, o cronograma todo fica comprometido. O profissional acaba acumulando tarefas, o calendário vai desandar e o resultado acaba perdendo a qualidade. E adivinha quem que vai levar a culpa no final? Exatamente, o social media. Então agora imagina que você já deixou isso muito claro no contrato, Você escreveu algo do tipo, o contratante compromete-se a aprovar e revisar os materiais enviados pela contratada no prazo de 48 horas. O não cumprimento desse prazo autoriza a contratada a considerar o conteúdo como aprovado para fins de publicação, bem como a ajustar o cronograma de postagens conforme a disponibilidade. Pronto, você protege o seu cliente, que é o social media, de atrasos que não são culpa dele e, ao mesmo tempo, mostra mais profissionalismo. Isso que é um contrato realmente blindado. Responsabilidade não é só sobre o que a pessoa tem que fazer, mas também sobre o que acontece se ela não fizer. Ou seja, essas obrigações precisam vir acompanhadas de consequências jurídicas objetivas. E aqui você já começa a preparar o terreno para as cláusulas de inadimplemento que vêm logo depois. Quarto ponto, justamente as cláusulas de inadimplemento e penalidades. Aqui o foco é evitar que o prejuízo caia sempre no colo do seu cliente. Então, multa por atraso de pagamento, juros, correção monetária, mas também cláusulas que resguardam o direito de suspender o serviço em caso de inadimplência, por exemplo. Sempre observar aqui a questão das penalidades, que se estamos falando de prestação de serviços, muito provavelmente irá incidir aí
o Código de Defesa do Consumidor. E nesses casos, nós temos limitações para a aplicação de multa e juros. Então, um contrato que tenha blindagem 360 precisa estar atento a isso, que parece aí um mero detalhe, mas que se por qualquer motivo for considerado uma multa abusiva, pode derrubar aí todo o contrato. Quinto ponto, previsão de rescisão contratual e aviso prévio. Se o cliente quiser encerrar esse contrato, ele pode? Com quanto tempo de antecedência? Vai ter multa? Precisa comunicar por escrito? Essas são perguntas fundamentais. E se você não responde elas no contrato, a relação pode terminar aí de forma abrupta, gerando prejuízo e até um litígio entre as partes. Na blindagem 360, a rescisão é um processo, um passo a passo previsto, claro, combinado. Afinal, toda relação comercial pode acabar antes da hora e não tem problema nisso, desde que as regras estejam bem definidas. Por exemplo, em contratos contínuos como marketing digital, assessoria jurídica, aulas particulares, é muito importante prever um aviso prévio mínimo, algo como ambas as partes poderão rescindir o presente contrato de forma imotivada mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de 30 dias. Assim, você garante tempo para reorganizar a agenda, fechar novas vendas e não vai ter aí um prejuízo financeiro para o seu cliente. Essa previsão, ela protege o profissional que se planejou para atender aquele cliente. E sem isso, esse prestador acaba penalizado por uma decisão unilateral. E quem já viveu isso sabe como é frustrante. E mais um ponto muito importante, as cláusulas estratégicas, que são cláusulas que realmente diferenciam um contrato genérico de um contrato pensado sob medida. Quando falamos, por exemplo, em cláusula de uso de imagem, estamos tratando da permissão para que o cliente utilize fotos de um projeto, de um serviço prestado ou até de depoimentos de clientes. Em negócios como a área de design no geral, arquitetura, fotografia, até clínicas estéticas, isso é essencial para o marketing do profissional. Já pensou o risco de publicar uma imagem sem autorização e depois ser processado por isso? Outro exemplo é a cláusula de proteção de dados, especialmente em contextos em que o prestador coleta informações sensíveis de clientes, como em atendimentos psicológicos, nutricionais ou mesmo aí pet shops, clínicas que armazenam dados dessas pessoas ou dos tutores, né? A LGPD está aí, pode gerar multas e responsabilidade civil. Também entram aqui as cláusulas de atrasos, remarcações e política de cancelamento, que são fundamentais para quem presta serviços com a hora marcada. Quando essas regras não estão claras, o profissional é o primeiro a sair prejudicado. Por isso, essas cláusulas precisam ser totalmente personalizadas, atualizadas e compatíveis com o fluxo real daquele negócio. É esse olhar detalhado que faz toda a diferença e vai entregar ao seu cliente essa blindagem completa que ele precisa. Dentro da formação em contratos de prestação de serviços, eu trato cláusula por cláusula. Nós vamos passando ali por cada uma, falando da teoria e de como aplicar ali na prática, desde o preâmbulo do contrato até as assinaturas. Bom, retomando os 3 pilares que você, como advogada, precisa saber e precisa estruturar muito bem se quiser atuar com contratos de prestação de serviços. Visão estratégica, posicionamento e blindagem 360. Nesse primeiro pilar, na visão estratégica, a gente saiu do papel de uma simples redatora de cláusulas e assumiu o papel de uma verdadeira aliada do cliente. É você entender o negócio dele a fundo, diagnosticar riscos que ele nem sabia que existiam e traduzir isso em um contrato que organiza, posiciona e valoriza o serviço dele. É usar o seu conhecimento jurídico com foco em soluções realmente práticas. Já no segundo pilar, no posicionamento, falamos que não basta você ser uma boa advogada. Você precisa ser vista como referência nesse nicho, no seu nicho. Isso significa saber se comunicar com o seu público, criar conteúdo que atrai os clientes certos, precificar com segurança e mostrar o real valor do seu trabalho. E o terceiro pilar é a blindagem 360, ou seja, a entrega de um contrato totalmente personalizado com cláusulas que realmente refletem o dia a dia e os riscos do cliente. É você sair daquele modelo de contrato genérico
entregar um documento estratégico que organiza a relação e evita conflitos específicos daquele profissional no dia a dia e fortalece a imagem do seu cliente no mercado. Esses 3 pilares juntos são a base de uma advocacia consultiva moderna, lucrativa e respeitada. E agora que você já tem essa clareza, agora que você já sabe o que precisa dominar para transformar contratos em uma fonte real de autoridade e faturamento, eu quero te mostrar o caminho para aplicar tudo isso de uma forma estruturada e prática na sua advocacia. Eu poderia parar a aula aqui e você já sairia com uma nova forma de olhar para a advocacia, mas eu não quero que você fique só com essa inspiração. Eu quero que você tenha um método completo para colocar tudo isso em prática, porque a verdade é que eu só consegui construir uma advocacia mais leve, previsível e bem remunerada depois que eu comecei a seguir um caminho estruturado. Como eu falei no começo, eu fiz uma transição de carreira. Eu realmente comecei do zero, eu tinha 0 clientes, 0 faturamento. Em 6 meses, atuando aí com contratos estratégicos, eu bati 6 dígitos de faturamento. E isso sem precisar me submeter a um modelo de trabalho de advocacia que não me fazia feliz. Hoje eu vivo exclusivamente de contratos empresariais e mais do que isso, eu ensino outras advogadas a fazerem o mesmo. Porque se essa área mudou a minha vida, eu não posso me contentar em ser feliz sozinha. Eu preciso compartilhar isso com tantas outras advogadas que eu sei que enfrentaram ou estão enfrentando o mesmo que eu. É egoísmo eu guardar tudo isso só para mim. E nesse mercado tem oportunidade para todas. Por isso, é exatamente isso que eu vim te entregar nessa aula. O mesmo caminho que me tirou da exaustão e me trouxe liberdade e crescimento pode ser o caminho que transforma a sua advocacia também. E foi por isso que eu criei a formação em contratos de prestação de serviços. A formação foi criada para guiar advogadas nessa transição do contencioso para o consultivo, ou ainda para advogadas que já atuam no consultivo e atuam com contratos, mas precisam estruturar melhor toda essa atuação, porque sentem que estão ali perdidas na hora de definir quem que é o público-alvo, na hora de vender, sentem que tem mês que ganha bem, tem mês que não ganha nada, então não tem aí uma previsibilidade, ou ainda que tem uma noção de como estruturar um contrato, mas não sabe ali exatamente o passo a passo estratégico para fazer um contrato completo. Nesse mercado existem 2 tipos de advogado: o generalista, que cobra barato e usa modelos prontos que não resguardam o cliente, e os grandes escritórios que cobram valores altíssimos e atendem às grandes empresas, grandes corporações. Mas existe um espaço, um oceano azul entre esses 2 extremos, um lugar onde você pode se posicionar como especialista atendendo profissionais autônomos, pequenas e médias empresas e cobrando de forma justa pelo valor do que você entrega. Na minha trajetória, já atendi empresas de marketing, arquitetos, nutricionistas, clínicas, agências, desenvolvedores de software, empresas de tecnologia, clínicas veterinárias, de profissionais autônomos a médias empresas com décadas de história. E o que todas essas empresas tinham em comum? Riscos que eram ignorados, falta de contratos bem feitos, dores que poderiam ser evitadas com a orientação certa. Eu criei a formação não só para ensinar você a redigir contratos, mas para te mostrar como estruturar uma advocacia consultiva sólida, respeitada e valorizada. Na formação, você vai aprender o passo a passo, como entender o modelo de negócio do cliente, como mapear riscos invisíveis, como precificar e como elaborar contratos personalizados com cláusulas estratégicas que realmente resolvem os problemas reais dos clientes. São aulas completas, didáticas, com um método estruturado que já foi validado não só por mim, mas por centenas de alunas que aplicaram e tiveram resultados. E não é só teoria, você vai ver o método funcionando com exemplos práticos, contratos base para você usar aí no início da sua atuação e técnicas de atendimento aos clientes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é dentro da formação. Então, logo que você acessar aqui a página da formação, você já vai ver todos os módulos, tá? Então, a gente tem o nosso módulo O Método, Fundamentos do Consultivo e dos Contratos, Estrutura Geral dos Contratos, Negociação, Precificação e Atendimento, a IA Jurídica Elias, Biblioteca de Materiais e Modelos. Então eu quero mostrar um pouquinho aqui dentro para vocês como que funciona, como são estruturadas todas essas nossas aulas.
Então, nossa primeira aula, estou dando as boas-vindas, né, e passando uma visão geral de como que funciona a formação. Tem uma aula só falando sobre a mentalidade do advogado consultivo. Depois, nos fundamentos do consultivo e dos contratos, a gente tem a aula o que é e quando usar um contrato de prestação de serviços, natureza jurídica e classificação do contrato de prestação de serviços, elementos obrigatórios de um contrato válido, normas dos conselhos profissionais, riscos jurídicos mais comuns em contratos, obrigações e responsabilidades jurídicas. Então aqui eu quis trazer uma recapitulação de toda a parte do Código Civil onde a gente está falando ali sobre obrigações, responsabilidades, validade do negócio jurídico, que eu acredito que é muito importante a gente retomar, tá? Depois ali, a estrutura completa dos contratos, a gente tem 20 aulas, são muitas aulas mesmo, porque eu vou passando cláusula por cláusula. Então, objeto, especificações dos serviços, prazos e cronograma, responsabilidades das partes, atrasos, faltas e remarcações, duração, pagamento, confidencialidade, proteção de dados, uso de imagem, direitos autorais e propriedade intelectual. Exclusividade, não competição, rescisão, penalidades, inexistência de vínculo empregatício, declarações e garantias, disposições gerais, folha de eleição, assinaturas. Depois dessa, que assim, esse módulo tá fantástico, tá, gente? Além da gente trazer aqui para vocês a parte conceitual, tem muito a parte prática, dicas práticas, exemplos práticos. Então tá, assim, sensacional. Depois a gente tem o módulo negociação, precificação e atendimento, em que eu ensino como conduzir uma conversa estratégica, técnicas de negociação, um roteiro prático de briefing contratual em uma reunião com o cliente. Também tem como transformar clientes pontuais em recorrentes, precificação de contratos, o básico que você precisa saber. Então hoje eu trouxe aqui alguns highlights, né, sobre precificação, que vocês já vão sair daqui sabendo o mínimo, né? Se você não sabia de forma alguma precificar, você já vai sair daqui sabendo o mínimo. E aqui eu trago um pouquinho mais completo, tá? Deixo também ter uma planilha aqui de precificação que eu preparei para vocês. E por fim a gente tem aqui o nosso módulo, a IA jurídica aplicada aos contratos, onde eu disponibilizo para vocês uma inteligência artificial, já explico um pouquinho mais sobre ela. Além disso, tem os prompts para elaborar ou revisar as cláusulas, a nossa apostila da formação, contratos base, tá? Então olha isso daqui. Se eu não me engano, tem quase 20 contratos base para vocês usarem aí no dia a dia, quando estiver começando a sua atuação. Depois a gente tem as aulas bônus, onde a gente vai ter aula adaptando contratos para diferentes setores, com a Gabriela Ibrahim, negociando contratos como um profissional, com a Júlia Linhares, legal design aplicado aos contratos. Aqui eu falo do estágio consultivo, caso você ainda esteja terminando, né, aí a faculdade de Direito e já queira se especializar na área do direito consultivo. Como revisar contratos, e 3 aulas que falam onde estão os clientes que precisam de contratos. Aqui eu vou tratar muito sobre a questão do posicionamento com vocês, e eu deixo um desafio aqui, um desafio prático, como vocês vão fazer realmente para começar a se posicionar na prática, né, nas redes sociais, e criar conteúdo. Deixa eu tentar abrir aqui. Aqui, ó, desafio, criando o seu plano de prospecção de clientes. Então tem a etapa 1, a gente vai definir a sua estratégia principal de prospecção. Depois etapa 2, o plano de inbound, que é você construir autoridade nas redes sociais. Depois etapa 3, plano de outbound, que é a prospecção ativa para criar conexões reais. E tem alguns desafios extras, né? Então, cold outreach, que são algumas técnicas que eu explico tudo ali dentro das aulas. O valor original da formação é R$ 997, mas para esse lançamento, e aproveitando, né, que estamos em novembro, Black Friday, você pode garantir a sua vaga por 12 vezes de R$ 82,43 ou R$ 797 à vista, com acesso por um ano completo. E tem mais, quem garantir a vaga nas próximas 24 horas vai ter acesso a um bônus exclusivo e inédito, encontro ao vivo comigo no Zoom, onde eu vou te entregar o plano de aceleração da sua advocacia consultiva, com foco em contratos de prestação de serviços. E não é qualquer reunião não, tá? Esse encontro vai ser uma verdadeira imersão estratégica. A gente vai sentar juntas, você, eu, outras advogadas e advogados que também decidiram virar essa chave para traçar um plano real, prático e aplicável para você já começar a captar clientes e faturar com contratos nos próximos 30, 60 e 90 dias. Nessa aula você vai aprender como montar um calendário de ação para estruturar esse seu posicionamento,
como criar conteúdo que conecta com o seu público, quais são os primeiros produtos jurídicos que você pode oferecer além do contrato de prestação de serviços, como montar a sua primeira proposta de honorários com segurança, como transformar um cliente pontual em cliente recorrente e, o mais importante, como criar previsibilidade de faturamento mesmo que você estiver começando agora. Esse plano vai funcionar como um mapa com marcos semanais, metas realistas e estratégias de ação que você pode adaptar à sua rotina, mesmo que você tenha pouco tempo disponível. Vai ser um momento ideal para tirar dúvidas, trocar ideias com outras advogadas que estão nessa mesma jornada e sair da inércia com clareza, foco e direção. É como se fosse a largada oficial para sua nova fase profissional. E eu quero estar ao seu lado nesse ponto de partida. Mas esse encontro é exclusivo para quem garantir a vaga nas próximas 24 horas. Então, se você sentiu que esse caminho faz sentido para você, não espera, a hora é agora. E ainda tem mais, se você adquirir a formação até o dia 11 de novembro, você também vai ter acesso à aula com a Gabriela Ibrahim, que eu mostrei aqui, sobre como adaptar as cláusulas a diferentes contextos. A Gabriela, que hoje é uma das maiores referências em direito contratual no país. Uma aula também, com a Júlia Linhares, que te ensina como negociar com clientes e fechar mais contratos. A Júlia é uma advogada incrível, sócia de um grande escritório e que já participou de centenas de negociações, então ninguém melhor que ela para dar essa aula para vocês. Você vai ter acesso também ao Elias, o nosso assistente de inteligência artificial. O Elias, ele foi desenvolvido especialmente para os alunos da formação e treinado por mim com base em todo esse método que eu venho aplicando já há anos com os meus clientes. E ele não é só mais uma IA genérica, tá? O Elias, ele é praticamente o estagiário dos sonhos. Então, o seu estagiário que toma cuidado. Ele vai estar ali disponível para te ajudar a revisar cláusulas, estruturar ideias para os contratos, sugerir pontos de blindagem e até pensar em redações alternativas para cláusulas específicas, com base no que você vai aprender dentro da formação. Além disso, você vai ter acesso também à aula de Legal Design, que vocês me pedem muito, para aprender a criar documentos mais claros, intuitivos e visualmente agradáveis. E ainda, se você cumprir determinados requisitos dentro do curso, que são assistir 75% ali das aulas e enviar um contrato para a minha equipe analisar, você vai receber um selo físico de autoridade no mercado. Eu vou enviar para sua casa um certificado físico com o seu nome e o selo oficial do curso. Então, se você chegou até aqui, talvez possa estar pensando, mas eu não tenho tempo, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tenho perfil. E, gente, calma, eu pensei tudo isso também. Mas sabe o que é isso? É autossabotagem. Você sabe que pode mais. E eu sei que você pode, porque eu acredito em você. O fato de você fazer esse curso, seguir o passo a passo da formação, vai te fazer trabalhar com inteligência, com método, com clareza. Você não precisa mudar tudo de uma vez, do dia para a noite, mas você precisa dar o primeiro passo certo. Essa decisão que você tomar hoje pode ser o que vai trazer clareza, liberdade e um faturamento previsível para a sua advocacia. Eu sei porque eu já trilhei esse caminho e eu quero te entregar esse mapa para você chegar mais rápido. A decisão está nas suas mãos, é só clicar no link que está aqui na descrição e garantir a sua vaga. Essa oportunidade vai ficar disponível só até o dia 11 de novembro, depois nós vamos fechar essa turma e, sinceramente, eu não sei quando abriremos de novo, isso não é papo de vendedor, eu não sei mesmo. Então, antes de encerrar, eu quero te agradecer de verdade por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que a sua rotina não é leve, que estar presente aqui nessa aula foi uma escolha. E escolhas assim, mesmo que pareçam pequenas, são as que mudam destinos. Eu quero que você guarde isso com você, que é algo que eu queria ter ouvido quando eu estava ali na dúvida sobre essa transição de carreira. Você não está presa a esse modelo de advocacia que te esgota. Você pode construir algo maior, mais leve, mais estratégico. Você pode ter liberdade de clientes que reconhecem e valorizam o seu trabalho de verdade. A advocacia que você sonha, ela não está distante. Ela só precisa de direção, de método e de decisão. Se essa aula acendeu em você a certeza de que é hora de virar essa chave, então vem comigo. Eu quero caminhar ao seu lado nessa jornada e te mostrar que 2026 pode ser um divisor de águas na sua história profissional. Obrigada por estar aqui, por acreditar, por sonhar e por dar o primeiro passo.
Clica no link, garanta sua vaga e vamos juntas construir uma advocacia mais inteligente, mais estratégica e mais valorizada. Eu te espero na formação em contratos de prestação de serviços.